Olá, bem-vindo ao Estúdio COP30. A nossa conversa hoje é com a diretora executiva da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, Ana Toni. Em novembro, o Brasil recebe em Belém do Pará líderes do mundo todo para discutir as principais questões ambientais. Por isso, você acompanha a partir de hoje aqui no Canal Gov uma série de entrevistas que vão abrir as portas dessa conferência e te mostrar os reflexos dessas discussões na vida de todos nós. Você é nosso convidado, o Estúdio COP30 está no ar. A COP é considerada o evento mais importante sobre o clima. No Brasil, o encontro vai reunir chefes de Estado, cientistas, empresas, ativistas e representantes da sociedade civil de quase 200 países. Antes da gente começar a nossa conversa com a diretora, vamos ver a reportagem especial de Graziele Bezerra, por que essa COP é tão importante. Em novembro, as atenções do mundo estarão voltadas para o Brasil. Em Belém, no Pará, líderes de centenas de nações vão se reunir para discutir formas de combater as mudanças climáticas. É a COP, a Conferência das Partes, evento anual da Organização das Nações Unidas sobre o Clima. Já são 30 anos de COP e nessas 3 décadas foram tomadas decisões importantes para um planeta mais sustentável. Em 1995, em Berlim, na Alemanha, foi a primeira vez que os países estabeleceram metas para reduzir o efeito estufa. 2 anos depois, no Japão, veio o primeiro grande acordo de uma COP, o Protocolo de Quioto, que trouxe metas de redução de emissões de gás carbônico. Já a COP23, em Bonn, na Alemanha, foi marcada pela defesa do uso de energias sustentáveis, uma trajetória de avanços, na opinião desta especialista. A gente não teria nada do que a gente está vendo hoje, inclusive... tenho certeza que a gente não teria a China tão avançada em solar, eólica, em bateria, em carro elétrico, se não existisse esse modelo de COPs, porque ela sozinha não teria tido essa brilhante ideia. Teve sim essa pressão externa, né? O preço da energia limpa hoje, que é o mais barato da história, né? A energia solar é a mais barata das energias da história, também não estaria no patamar que está se a gente não tivesse tido essa constante pressão, né? Dos cientistas, enfim, e ali em cima dos negociadores, em cima dos chefes de Estado. Então, para aqueles que pensam, não deu em nada, essas COPs, essas reuniões anuais, é realmente uma alavanca que foi, enfim, puxando a economia ao longo de mais de 30 anos, na verdade, né? Porque... Neste ano, a meta é que os participantes da COP cheguem a um consenso sobre o que as nações precisam fazer para diminuir a temperatura do planeta em 1,5 graus. A diminuição da emissão de gases de efeito estufa e a adoção de fontes alternativas aos combustíveis fósseis também estão no centro deste debate. Mas não é só isso. Estratégias de financiamento climático para que nações em desenvolvimento consigam atingir as suas metas são um outro ponto-chave nessa discussão. E para além dessas metas globais, a COP na Floresta tem outra responsabilidade: apresentar as belezas e os desafios da Amazônia para o mundo. Quando nós decidimos fazer a COP30 em Belém, é porque eu quero que a Amazônia fale para o mundo. Pare de falar na Amazônia e venha conhecer a Amazônia. Não ache, sabe, que lá só tem mato, não. Embaixo de cada copa de árvore tem um trabalhador, tem um seringueiro, tem um pescador, tem um pequeno proprietário de terra, tem um pequeno trabalhador rural. E essa gente precisa ser respeitada e precisa de dinheiro. Então, o que esperar da COP?
continuar nesse ritmo de emissão, vai significar mais e mais danos, mais episódios como o do Rio Grande do Sul no ano passado, que foi devastador, e que a gente sabe que vão acontecer de novo por conta do aquecimento global, não é? Então, é isso que a gente tem que esperar, que todas as lideranças dos 198 países que estarão em Belém conosco, que eles se comprometam não só a, enfim, ter metas, mas a implementar essas metas. Eu acho que esse é o ponto principal aí da Conferência de Belém. É isso, diretora Ana Antônia. Obrigada pela presença hoje aqui no Estúdio COP30. Prazer estar aqui com você, Karine. Prazer é todo nosso, então já quero pegar o gancho aí dessa reportagem da Graziele Bezerra, e aí a gente viu aí a nossa entrevistada falando, né, da importância das COPs, né, o que as COPs já trouxeram aí de benefício para todos nós. E aí eu quero saber o seguinte, nesse cenário que a gente tem, esse cenário geopolítico aí bastante tumultuado, a gente pode esperar uma COP de entregas, de implementação, diretora? Eu certamente concordo plenamente com Nathalie, que falou, essa é a COP da entrega. A gente vem negociando há 30 anos, é a 30ª COP. Então, todo o arcabouço legal dessa legislação internacional, do que devemos fazer, quais são as metas, isso já está acordado. O que a gente precisa na nossa COP30 agora é acelerar a implementação. E esse é o nosso grande mote, né? O mutirão contra o combate à mudança do clima, né? Então, implementação é o grande mote e acho que a gente consegue sim. Primeiro, eu acho que a gente está organizando, pensando nas soluções. Já tem muitas soluções, foi colocado aqui energia renováveis, práticas agrícolas sustentáveis. A gente já sabe na proteção das florestas como é que a gente escala essas soluções agora. Quer dizer, já foi discutido agora, mas para implementar, cada um tem que fazer a sua parte, né? E a gente sempre fica nessa dúvida. E aí, será que o país A vai fazer a sua parte, o B? Como é que fica essa participação aí de todos nesse pouquinho que, se todo mundo fizer, dá certo, se uns não fizerem, como é que fica? Primeiro, acho que é importante reconhecer que todo mundo já está fazendo, porque a mudança do clima está se impondo na sociedade, né? Então, a China está fazendo a sua parte com os painéis solares, com os carros elétricos. Aqui no Brasil, a gente está combatendo o desmatamento, já temos uma matriz energética limpa, cada um fazendo com as suas capacidades, o que é tudo muito bom. Só que a gente tem que fazer muito mais e tem países que foram mais responsáveis pela mudança do clima. Alguns países começaram a poluir o planeta muito antes do que outros e têm mais capacidades, né? Os Estados Unidos, a Europa. Então, se espera que esses países façam mais e ajudem também os países em desenvolvimento a fazer a sua parte. Porque, no final, mudança do clima é daquele jeito. Se a gente poluir no Brasil, vai afetar o mundo inteiro. Se poluir na China, vai afetar o mundo inteiro. Então, a gente tem que fazer juntos. E acho que reforçar esse multilateralismo vai ser um tema muito importante também na nossa COP. Com certeza. Quero aproveitar para comentar também aqui o presidente Lula, né, ouvido aí também no VT, ele fala da Amazônia, né? Que ele quer que as pessoas não achem que a Amazônia é só floresta, ele até brinca, não é só mato, não é só floresta, tem muita coisa ali. Eu queria que a senhora comentasse pra gente o simbolismo da gente ter uma COP numa floresta, né? Da dimensão que é a floresta amazônica. Que diferença isso faz, que peso isso dá para essa conferência? Não, é um peso imenso o simbolismo de estarmos na Amazônia. A Amazônia é o que a gente diz nessa linguagem mais climática, a gente chama que é um tipping point, é um ponto de não retorno, né? Com a mudança do clima, a Amazônia inteira está em perigo. Então, se o desmatamento continuar aí, se a mudança do clima continuar, mesmo que a gente faça tudo e não desmate mais, a Amazônia está em perigo. Então, trazer o mundo inteiro para a Amazônia, para ver a importância da Amazônia, a gente vai começar a debater
e mostrar que a preservação da natureza é um tema fundamental no combate à mudança do clima. E mostrar que, para fazer isso, a gente tem que trabalhar com as pessoas. São os povos indígenas, os quilombolas, que estão protegendo a Amazônia agora. Então, se a gente não trabalhar com eles e os proteger, a gente não vai estar protegendo a Amazônia. E tem que ver, né? Não adianta falar sobre a Amazônia. Tem que ir para a Amazônia, experimentar a comida maravilhosa da Amazônia, a generosidade do Amazônia, para a gente ver a importância da Amazônia também. Falando nisso, né, nos povos tradicionais, nos saberes que envolvem essa região toda, como é que eles vão participar efetivamente da COP? Há uma organização para que eles, de fato, tenham voz ativa nessa COP, diretora? Não tinha como não ter, né? Sendo uma COP na Amazônia, a gente vem pensando muito como é que entrega uma COP que faça jus a ser na Amazônia e com os povos indígenas. Então, a presidência da COP 30 criou o Círculo de Povos, que é liderado pela ministra Sônia Guajajara e está dentro da estrutura de governança da COP30 para trazer a vozes da população indígena, tradicional, os quilombolas, os afrodescendentes, para a gente trazer os seus conhecimentos, as suas visões e saber que a gente vai ter que entregar para eles coisas muito concretas. Então, a gente está muito feliz com o Círculo dos Povos, são 4 círculos, mas o Círculo dos Povos é que vai trazer a voz da população indígena e eu acho que não vai ter na história uma COP com tanta presença de populações tradicionais indígenas, o que vai ser a nossa COP em Belém. Como é que vai ser a dinâmica dessa COP? Começa com a cúpula e aí depois da cúpula, o que acontece? Vai ter a cúpula no dia 7 e 8 em Belém. Depois disso, começa a COP no dia 10. Então, no dia 10 começa a COP. A primeira semana da COP é uma semana, digamos, mais técnica. São muitos textos que estão sendo acordados em termos sobre adaptação, sobre transição justas, mas são textos técnicos. E na segunda semana da COP chegam os ministros. Aí sim vira uma COP muito mais política para a gente aí amarrar as coisas finais dos textos e chegar no final aí no dia 21 de noite, se tudo der certo, com muitos textos acordados e mostrando que sim, a gente pode entregar uma COP de entregas, de implementação e acelerar aí o combate à mudança do clima. Tomara! Olha, depois do intervalo, a gente continua a conversa com a secretária executiva da COP30, Ana Toni. A gente volta já. Estúdio COP30 de volta hoje conversando com a secretária executiva da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Ana Toni. Secretária, em todos os programas a gente vai ter participação de representantes da sociedade civil que vão fazer perguntas para os nossos entrevistados comentarem. A nossa primeira participação de hoje é do CEO da Voz dos Oceanos, David Sherman. A iniciativa combate a poluição plástica nos oceanos por meio de expedições, pesquisas e ações de educação. Vamos acompanhar. Como é que a gente traz a relevância dos oceanos para dentro das COPs, né? A gente tem discutido muito esse elo entre florestas e o oceano tem um papel fundamental, né, nas regulações climáticas, né, no clima como um todo, o oxigênio da terra, a biodiversidade, e a gente queria entender como é que os governos estão olhando para os oceanos nesse sentido. Não é que a gente acha que um é mais importante que o outro, mas que os dois são fundamentais, né, para uma discussão dentro da COP. Então, como é que a gente vai levar isso em pauta, né, do nosso governo brasileiro, dos governos mundiais, como é que isso está sendo discutido?
Esse é um bom debate, né? E um debate absolutamente fundamental. Eu acho que está totalmente certo. Os oceanos é o maior regulador da mudança do clima, são os oceanos, mas eles têm tido pouca atenção nas COPs. Então, a gente, como presidência da COP, a gente não só agora temos uma enviada especial de oceanos trabalhando conosco para assegurar que o tema de oceano é muito debatido na COP. Vamos ter um pavilhão, se tudo der certo, sobre oceanos. E é um tema muito, muito importante. A gente aqui no Brasil, quando eu era secretária de Mudança do Clima, a gente trouxe o tema de oceano para estar dentro do Plano Clima. E a gente espera que agora o Brasil tenha feito um movimento de pedir para que todos os outros países que agora vão estar fazendo as suas contribuições nacionalmente determinadas, que são os seus planos para a mudança do clima, que eles também incluam o oceano nos seus planos, porque isso não tem acontecido. E o Brasil fez isso e agora a gente tem a capacidade, liderança pelo exemplo, de pedir para os outros países. Diretora, a gente sempre fica muito no debate da temperatura, né, do planeta, tem todas essas questões, aí tem questões dos oceanos e muitas outras. Eu queria saber dessas questões, não sei se a gente poderia dizer periféricas, mas essas questões que ficam também em torno do meio ambiente, que às vezes não estão no debate principal ali. O que a senhora destaca que vai ter de especial nessa COP? Eu acho que assim, o que essa COP mostra é que todos esses temas estão conectados, né? Realmente o tema de clima é um tema transversal. Sim. Então a gente está trazendo essa conexão entre os temas: oceano, floresta, financiamento, energia, agricultura, as populações tradicionais. Não dá para lidar só com um tema sem lidar com outro. E eu acho que a gente trouxe, tanto na nossa agenda de ação, como a gente está encarando com os enviados especiais, mostrar essa conexão que todo mundo pode, e todos os setores podem contribuir no combate à mudança do clima. É o chamado grande mutirão, é mostrar que todo mundo pode fazer essa diferença. Não importa se você é jornalista, CEO, se é consumidor, criança, dona de casa, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente pode combater a mudança do clima e é essencial essa junção. Juntos a gente fica mais poderoso para combater a mudança do clima. Com certeza, a gente fala de mudança do clima. Um outro tema que as pessoas estão sempre perguntando, né? A gente falou um pouco hoje já sobre transição energética, sobre a importância disso, a gente trouxe isso na reportagem, mas sempre fica, né, aquela questão, né? As pessoas falam, nossa, mas a gente fala em energia limpa, mas ao mesmo tempo os países ainda usam combustíveis fósseis. Como é que a gente equilibra essa discussão, secretário? Então, assim, se a gente olhar para a nossa economia, não só nossa, assim, nos últimos 200 anos, a gente sim criou um modelo de desenvolvimento, de crescimento e economia baseado em combustíveis fósseis, né? Muitas das coisas que a gente tem ao nosso redor. Então, sim, e já foi decidido na COP28 que a gente tem que transitar para o fim do uso de combustível fóssil. E o presidente Lula sempre fala isso, a gente tem que acabar com a nossa dependência ao combustível fóssil. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. É um tema complexo. É um processo, É um processo, né? Onde você tem que trazer os produtores, os consumidores, a parte econômica, mas o mais importante é que a gente faça, que a gente tenha um plano de como é que a gente vai fazer essa transição. Porque a gente precisa transitar para o fim do uso de combustível fóssil, porque o planeta já está mostrando a emergência climática. Então, assim, a gente sabe que é complexo, é muito difícil, são escolhas difíceis, mas não tem alternativa. Temos que fazer. Então, a melhor maneira de fazer é planejando. É sentar todo mundo na mesa e organizar de como é que a gente vai fazer isso. E eu espero que a COP30 seja esse lugar que a gente possa sentar e falar quais são as dificuldades, quem começa primeiro, são os países desenvolvidos que há tanto tempo estão explorando combustíveis fósseis e que são mais ricos. Eles começam primeiro, a gente começa depois. Que setores já estão mais preparados e têm alternativas que possam já abrir mão do combustível fóssil, outros ainda não conseguem tão facilmente, mas o importante é a gente sentar na mesa e começar a planejar essa transição. Secretário, eu queria ouvi-la também sobre o papel de cada um de nós. Nós, cidadãos, a gente cobra muito ali dos líderes mundiais, né?
uma solução, que as coisas sejam resolvidas, mas eu queria ouvi-la sobre o papel individual de cada um, né? Que a gente já tem, né, educação, isso na escola, nas aulas de ciências, por exemplo, a gente já estuda sobre isso, né? O tema do meio ambiente é cada vez mais presente, mas ao mesmo tempo a gente continua consumindo produtos muito nocivos ao meio ambiente, é uma questão cultural que vem desde sempre. Eu queria ouvi-la a respeito disso. Como é que a gente, cada um de nós, pode colaborar nessa questão da mudança climática? Acho que começa pela conscientização. Começa entendendo o problema, por isso programas como esse são tão importantes, né, para a gente poder debater. E eu sempre penso, se você não é parte da solução, você então é parte do problema. Então você tem que querer fazer parte e ser parte dessa solução e se perguntar o que eu faço no meu dia a dia, o que eu faço como diretor executivo, o que eu faço como consumidor, o que eu faço como ministro ou chefe de Estado, que eu posso fazer melhor. No final, vai precisar a ajuda de todos, porque não adianta uma empresa decidir que vai fazer um produto sustentável se ninguém comprar. Então, não adianta alguém querer comprar se não tem o produto. Então, não adianta o executivo passar o executivo querer uma boa legislação se o parlamento não aprova. Então, tem que ser uma coisa coletiva e a gente tem que primeiro perguntar para nós mesmos qual está sendo a minha contribuição para essa mudança que é tão necessária. Porque se a gente não mudar, quem vai sofrer somos todos nós e, obviamente, principalmente os mais vulneráveis, as pessoas que têm já muito mais dificuldade e que não contribuíram para a mudança do clima. Então, isso que é muito injusto na mudança do clima, porque os que menos contribuíram com a poluição, com o que a gente está vendo, com todos esses desastres, são os que mais vão pagar com as suas vidas, com as suas propriedades, com a crise climática. Então, é muito injusto e a gente tem que perceber que todo mundo vai ser beneficiado. Já que eu falei de sociedade, quero falar também dos governos locais. Os governos locais, eles estão preparados para planejar cidades cada vez mais sustentáveis? Poxa, eu fico muito feliz que você trouxe os governos locais, porque se a gente está pensando numa COP de implementação, quem está na linha de frente dessa implementação, muitas vezes, é o governo local. Quando tem uma enchente, quando tem incêndios, a população vai ali para os governos locais, para o prefeito, para a prefeita. Então, é fundamental que os prefeitos, que as prefeitas, que os governos locais, os governadores e as governadoras estejam preparados. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um programa chamado Adapta Cidade, que foi lançado pelo Ministério de Meio Ambiente, na qual eles ajudam mais de 600 municípios a fazerem os seus planos clima na base, naquele território. Sim. Então, isso é muito, muito necessário. Infelizmente, a mudança do clima já é realidade. Ela, infelizmente, já está chegando, a gente comentava, né? Antes, em 92, quando a Convenção do Clima começou, a nossa imagem era um urso polar, né, que estava ali sofrendo. Hoje em dia, infelizmente, quando a gente pensa em mudança do clima, a gente lembra da enchente do Rio Grande do Sul, dos incêndios que tiveram o ano passado, dos rios secos da Amazônia, que eram impensáveis na nossa cabeça. Então, a mudança do clima já chegou e é fundamental que todo mundo, e principalmente, obviamente, os prefeitos e as prefeitas são fundamentais, junto com os governadores e governadoras. Interessante a senhora ter mencionado essa coisa da seca na Amazônia, porque a nossa ideia, especialmente aqui no Brasil, de seca era Nordeste, né? Então, mostra que o clima está mudando e ao mudar, muda tudo, porque se antes se imaginava que você poderia plantar alguns produtos na seca ou quando tem mais chuva ou menos chuva, agora os agricultores estão sem aquela bússola, planto agora, planto depois, quanto de água vai ter ou não vai ter. Tudo se muda, né? Que tipo de peixe você vai ter ou não vai ter. Então, isso muda a nossa alimentação, quanto de alimentação vamos ou não vamos ter. Então, é muito fundamental que a gente perceba que já está acontecendo, mas também não se desesperar, porque eu sou sempre muito otimista. Quando a gente se une, a gente é muito poderoso.
como eu falei, a gente já tem as soluções, é a gente colocar em prática essas soluções e escalá-las o mais rápido possível. E é com essa perspectiva que a gente montou para a COP30 uma agenda de ação com os governos subnacionais, com o setor privado e, logicamente, com os governos federais, com os bancos, o setor financeiro, pensando em soluções. Onde estão essas soluções e o que a gente pode fazer para escalá-las? É isso, hora do nosso último intervalo. A gente volta já com essa conversa sobre a COP30 no Brasil. Estúdio COP30 de volta hoje com a diretora executiva da COP30, Ana Toni. Vou abrir este último bloco chamando mais uma participação da sociedade civil. Dessa vez, o líder de mudanças climáticas do WWF Brasil, Alexandre Prado, tem uma pergunta. Vamos ver. A gente avançou muito nos últimos 30 anos, né? Você pediu essa avaliação nos últimos 30 anos em termos de governança, de entrega, de compromissos, né? Então, eu acho que muito foi feito. Isso não quer dizer que seja o suficiente. É um processo que ele, apesar de ele avançar, ele é mais lento do que a emergência que a gente está enfrentando. Então, fica essa pergunta para os próximos 30 anos, né? O que será, como será daqui a 30 anos? Aí é uma pergunta para a Ana Toni, né? E como que ela espera, né, dada a experiência dela, seja antes como sociedade civil, seja agora como governo, como ela vê essa implementação nos próximos 30 anos. Ou seja, falamos aí do passado, como foi os 30 para trás e agora o Alexandre vem, como é que serão os 30 para frente? Então, acho que a pergunta do Alexandre é fundamental e eu espero que a COP30 seja lembrada. Se a gente olhar 30 anos, né, daqui 30 anos, olhar para trás e pensar na COP30, o que a gente vai lembrar da COP30? E eu espero que seja exatamente o que ele falou, que seja uma COP da virada na aceleração da implementação. Porque todos os mecanismos da governança climática, o Acordo de Paris, o ciclo o que a gente chama NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas que os países têm que fazer a cada 5 anos. Que são os compromissos. São os compromissos. E a cada 5 anos os países, e esse ano é um ano fundamental, os países colocam os seus novos compromissos. Então, esse ano, os países estão colocando os compromissos para 2035. E o Brasil já fez isso na COP29, foi o segundo país mais rápido em fazê-lo. Então, a gente todo esse mecanismo já está acontecendo, a gente já tem relatórios bianuais que a gente tem que entregar, todos os países têm que entregar também para a UNFCCC, né, que é o órgão que coordena o Acordo de Paris. Então, esses mecanismos já estão acontecendo, a gente já sabe o que precisa ser feito, só que a gente tem que acelerar a implementação, porque não adianta nada ter boas metas, bons compromissos, se eles não são implementados. Então, a gente está focando nessa COP, na implementação, e eu espero que daqui 30 anos, quando olharem para trás, assim, foi na COP30 que a gente conseguiu acelerar essa implementação e olhar para soluções, e essas soluções, hoje em dia, a gente vai estar olhando e falar, nossa, já está no nosso dia a dia e é isso que importa. Vou pegar esse gancho aí que a senhora falou, implementação, e que os governos, né, se comprometem com coisas, com metas dali a 20 anos, são metas longas. Como é que a gente consegue conciliar isso? A gente tem um governo agora, em 30 anos será outro governo, em 5 anos, em 4 anos. Os governos mudam e, às vezes, os pensamentos e as atitudes também desses governos. Como é que a gente fica nessa discussão do clima com essas mudanças de governo? Por isso é tão importante a gente ter planos, e planos que foram aí não só decididos por um governo, mas pelo Estado como todo, e principalmente abraçados pela sociedade. E quando eu falo sociedade, pelo setor privado, pelos governos subnacionais, pelos consumidores, por todos nós, né? E eu acho que a gente está nesse momento na mudança do clima, quase assim, sabe, a gente chama de tipping point, num ponto de não retorno
positivo. Todo mundo já entendeu que mudança do clima vai nos afetar negativamente. Isso já está nos afetando. Já está nos afetando, exatamente, já está nos afetando. Então, agora a gente está criando um movimento para falar, então, como é que a gente, esse grande mutirão, o que a gente faz? Energias renováveis. Precisamos de muito mais energias renováveis. Precisamos dos nossos carros híbridos ou elétricos. Precisamos massificar esses carros híbridos ou elétricos. Antes a gente pensava que a agricultura poderia entrar em novas áreas de florestas. Isso já sabemos, está consolidado que não. Precisamos de uma agricultura sustentável, usando o mesmo solo, enriquecendo aquele solo. Então, essas soluções, elas já existem. Só que muitas delas, elas ainda não são acessíveis economicamente para todos. O custo delas é muito difícil. Ou algumas empresas que querem já usar energias renováveis, por exemplo, a aviação. Hoje em dia, na aviação, a gente ainda usa o diesel. Mas a gente já tem agora combustíveis sustentáveis, o biocombustível, o SAF, né? Que pode vir para a aviação. Só que ainda a gente não tem produção suficiente para usar nos aviões. Então, como é que a gente acelera, por exemplo, a mudança do combustíveis sustentáveis para a aviação, para os navios? Eles já existem, só que a gente tem que acelerar. Mercado de carbono. Um tema muito importante. O mercado de carbono vai dar a sinalização econômica. É quase assim falando, olha, se você fizer tudo certo, você não tem que pagar uma taxa extra, né? Então, essa incorporação, trazer que o custo da poluição vai ter que onerar uns mais do que os outros, porque uns não poluem. Esses sinais econômicos, a gente já tem esses mecanismos. Mas o nosso mercado de carbono, por exemplo, no Brasil, passou-se a lei o ano passado. A gente está implementando este ano. Espero que daqui 2, 3 anos isso vai ser a coisa mais normal no mundo. Todo mundo falar de mercado de carbono e saber qual é a minha pegada de carbono, como é que eu neutralizo a minha pegada de carbono, como é que eu meço. Isso a gente já tem capacidade de fazer, a gente tem agora que acelerar e escalar para que todo mundo esteja consciente da minha pegada de carbono e a gente comece a falar assim, melhor eu tenho outros meios de, em vez de usar o meu carro a diesel, eu usar o meu carro elétrico, ou um carro híbrido, ou pegar um ônibus elétrico e não um ônibus a diesel. E pensar 10 vezes mais se eu vou pegar um avião ou não, se aquele avião é com biocombustível ou não. Então, essa conscientização, a gente está, assim, sabe, chegando nela para fazer a virada e acho que a COP30 vai dar um impulso muito grande para essa virada. Queria falar, secretária, também sobre as iniciativas que o Brasil tem. A senhora mencionou aí o biocombustível para a aviação, a gente tem uma matriz energética limpa e muito grande, energia eólica, solar. O Brasil tem investido bastante nessas matrizes. E há muito tempo, né? A gente começou lá atrás com a mamona. Exatamente. Né? E aí eu queria saber como é que o Brasil está em relação a outros países. Né? A gente está implementando o carbono, como a senhora disse, está sendo implementado. Quer dizer, o Brasil está com muita sinalização para essa transição e isso dá muito respeito para nós, imagino, né? Não, certamente. E também na parte de governança, o Brasil tem liderado pelo exemplo, como a gente fala, o nosso calcanhar de Aquiles é sempre o desmatamento. Mas esse agora a gente também uma queda, né, muito grande, muito rápida nos últimos 2, 3 anos, agora com o presidente Lula, a ministra Marina. Então, mesmo esse problema a gente já está resolvendo. Mas o Brasil é um grande provedor de soluções climáticas. Na área de energia, na área de agricultura, na área de floresta, a gente pode capturar muito carbono da atmosfera com o nosso mercado de carbono. Reflorestamento é uma oportunidade incrível para o Brasil. Os biocombustíveis, como foi dito, é uma oportunidade incrível para o Brasil. A gente agora está trazendo, por exemplo, empresas digitais, né, de inteligência artificial, porque a gente tem muita energia renovável no Brasil, então a gente pode ajudá-los a descarbonizar. Então, acho que, de novo, o legado da COP30
COP30 vai ser mostrar para o mundo que o Brasil tem vantagens comparativas grandes para ser um grande provedor de soluções climáticas e trazer esse investimento, porque no final a gente precisa sim de investimento e não qualquer investimento limpo, óbvio, e sustentável, mas também investimento a um custo que seja viável. Então esse vai ser um grande debate na COP30 de como trazer investimentos para países, principalmente os países em desenvolvimento como o Brasil, que tem uma vantagem comparativa grande, mas precisa de investimento para a gente dar a escala necessária às soluções climáticas. Sem dúvida. E esses investimentos, esse financiamento, vai ser difícil mesmo conciliar? Financiamento é sempre difícil, né? O tema financiamento nas COPs é sempre difícil. O financiamento sustentável, o financiamento climático, ele já existe no mundo, mas ele está concentrado nos Estados Unidos, Europa e China. Então, tem recurso? Tem recurso, mas ele está concentrado em alguns países, em algumas regiões. E o grande debate nessa COP vai ser como é que a gente faz com que esses recursos cheguem aos países do Sul. O presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, junto com o presidente da COP29, o Babayev, vão ter que fazer um relatório para ver como é que a gente faz com que 1,3 trilhão seja mobilizado para os países em desenvolvimento. Então, essa produção desse relatório já está acontecendo, logicamente, a gente vai entregar e acho que esse vai ser um dos grandes debates da COP30. O recurso existe, como é que a gente canaliza para os países em desenvolvimento, sendo o Brasil deveria ser um grande receptor desse, e o Brasil está muito bem preparado para isso. A gente tem no Brasil instrumentos econômicos como o Fundo Clima, como a plataforma Brasil de Investimento que o BNDES tem lançado, a gente tem o Fundo Amazônia, lançamos o EcoInvest. Então, o Brasil também já tem os instrumentos econômicos para receber esses recursos. Diretora, obrigada pela vinda aqui hoje. Prazer. Espero encontrá-la na COP30. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por nos receber aqui. A COP30 será um marco na história do Brasil e do mundo. E hoje a gente pôde entender por que essa conferência é tão decisiva para o nosso futuro. Nos próximos programas, a gente vai seguir explorando os grandes temas que estarão nas mesas de negociações em Belém. Este foi o Estúdio COP30. A gente se vê no próximo programa. Tchau!